Bem-vindo à nossa aula sobre o traço de caráter masoquista. Lembrando o nosso alinhamento de que não estamos aqui falando de patologia, quadro clínico ou algum transtorno que você possa conhecer pelo mesmo nome ou por nomes parecidos. Estamos aqui falando do traço de caráter masoquista, cujo nome pode soar estranho, assim como pode acontecer com outros traços, mas uma coisa não tem relação com a outra. Os nomes foram mantidos como forma de honrar e homenagear o embasamento científico no qual a análise corporal se ancora. Alinhamento reforçado, vamos agora conhecer o traço de caráter masoquista, carinhosamente conhecido como masoca, ele que é o quarto traço a ser formado, a ser mielinizado no nosso sistema nervoso. O período de formação do traço de caráter masoquista ocorre por volta dos 2 anos e meio até por volta dos 3 anos e meio de idade, na fase em que a criança está passando pelo desfraude. Nesse momento, a mielinização está concentrada na região lombar, já quase indo ali para a região sacral, e a criança começa a desenvolver mais força e mais controle nas pernas. Além disso, ela está também desenvolvendo sensibilidade e controle dos esfíncteres que nos permitem segurar o xixi e o cocô. Nessa fase, a criança já demonstra um pouco mais de autonomia. Ela já anda, já fala, já consegue ter mais clareza e intensidade na manifestação de suas vontades. E isso involuntariamente faz com que os adultos comecem a criar expectativas sobre aquela criança. Inclusive, essa é uma fase em que ela já consegue entender bem a expectativa dos outros. E lembra que a forma como a gente se sentiu no momento de formação dos nossos traços é a mesma forma como a gente vai se sentir até hoje? Pois bem, nós vamos chegar lá, mas enquanto a gente não chega, guarde essa informação do que estava acontecendo com a criança no momento de formação desse traço. Ela consegue entender bem a expectativa que o outro tem sobre ela. Embora a criança esteja agora com seu potencial de interação mais avançado e consiga se comunicar com mais intensidade com os adultos e até entender os comandos desses adultos, ela não vai entender as dinâmicas sobre fazer xixi e cocô da mesma forma que um adulto. Ela entende quando a mãe fala: olha, filho, aqui que é o piniquinho, é aqui que faz xixi e cocô. Ou quando o pai fala: olha, filho, avisa o papai quando quiser fazer xixi e cocô, pede para ir no banheiro. Mas apesar de entender a esses comandos, ela ainda não tem total controle sobre isso, porque o controle muscular dos esfíncteres ainda está sendo desenvolvido, não está pronto. Então a criança não vai ter o controle de segurar até ir no banheiro. Ela pode até deixar sair sem perceber, porque a sensibilidade naquela região ainda está sendo desenvolvida. Só que muitas vezes o adulto não vai ter esse entendimento de que a criança ainda não tem esse controle, de que não é porque ela já entende que ela já controla. Com isso, o fato de ela já entender a esses comandos dos adultos faz com que eles depositem uma expectativa de que essa criança atenda a esses comandos. E aí, quando essa expectativa não é atendida, o adulto acaba se decepcionando e a criança acaba se frustrando por não ter conseguido atender aquela expectativa que foi depositada sobre ela. E se esse adulto não consegue disfarçar a sua decepção, aí temos o ponto de partida que revela a dor do traço de caráter masoquista. Essa criança vai se sentir humilhada. Quando a criança faz cocô na fralda ou na roupa e recebe algum chamado, alguma bronca do tipo: poxa, por que você não me avisou? Ou, poxa, eu não já falei para me avisar quando quiser fazer cocô, fez na fralda de novo. Ela vai se sentir humilhada e exposta. E o pior é que ela nem sabe como evitar aquilo, porque simplesmente saiu do corpo dela. Então ela errou, mas não sabe exatamente o porquê ou como evitar aquele erro. E se a pessoa a quem ela decepcionou foi importante para ela, aí ela vai sentir ainda mais intensamente
A dor da humilhação ao ter tido as suas falhas expostas. A gente sentir que errou já não é agradável. A gente sentir que errou sem entender exatamente o porquê ou como fez aquilo é mais desagradável ainda. E se a gente sentir que a gente errou com alguém que a gente ama, essa dor vai ser ainda maior. E aí, ser cobrado por alguém que é importante para a gente e que tinha uma expectativa que a gente não conseguiu atender, vai reforçar ainda mais essa dor de se sentir exposto e humilhado, principalmente se houverem outras pessoas por perto. Essa é a dor existencial do traço de caráter masoquista. A dor básica de formação desse traço é a dor da humilhação, de se sentir humilhado, exposto, julgado e criticado. Claro que os pais não vão fazer por mal. Na cabeça deles, eles estão apenas instruindo a criança, porque eles entendem que se ela já sabe onde é o banheiro, já sabe o que é xixi, cocô, onde que faz, eles criam essa expectativa na cabeça deles, por um certo desconhecimento, mas que não é por mal. Outro ponto é que, por mais que a gente tenha esse conhecimento e controle mais as nossas expectativas sobre a criança, a gente não tem como controlar todos os ambientes que ela frequenta, como a escola, por exemplo. Então, é aquilo que nós já falamos até aqui em todos os traços. Não tem a ver com a intenção dos pais, e sim com a percepção da criança, que é algo que está além do nosso controle. Esse é um traço muito sentimental. Então, quando ele sente que decepcionou alguém, ele vai se conectar com aquele sentimento de decepção da outra pessoa. Então, ele está ali, suportando o peso da frustração, de ter sentido que falhou com alguém com quem ele se importa, lidando com o peso da sensação de humilhação, exposição e cobrança. E, além de tudo isso, ele ainda sente o peso de se sentir responsável pela sensação de decepção do outro. Então, olha o tanto de peso que esse traço é capaz de carregar. É muito pesado. E para carregar tanto peso assim, o que é que você precisa fazer? Ser forte. E para não correr mais o risco de acabar decepcionando as pessoas e se sentir humilhado, cobrado e julgado novamente, o que é que você precisa fazer? Ser um bom planejador. Planejar bem antes de executar suas ações. É a partir disso que surge o recurso de vida do traço de caráter masoquista. Então, para não correr esse risco de decepcionar novamente e acabar ressentindo essa dor da humilhação, da exposição, da cobrança e do julgamento, o sistema nervoso do traço de caráter masoquista desenvolve uma habilidade de ser um excelente planejador. Ele é muito atento aos detalhes para conseguir prever os imprevistos e planejar tudo da forma mais segura possível para não dar errado, para não dar merda novamente, no sentido literal do momento de formação do traço. E para que ele tenha constância de suportar todos esses processos e de carregar todo o peso que ele carrega, esse traço se faz resiliente e forte. Esse é o recurso de vida do traço de caráter masoquista. Ele é forte, resiliente e um planejador metódico. Vamos entender um pouco mais das características das pessoas com muito desse traço? Os indivíduos com muito do traço de caráter masoquista são fortes, consistentes e leais. Assim como o traço de caráter oral, esse é um traço bastante emocional. Porém, o traço oral sente e demonstra, expressa, enquanto que o traço masoquista sente e guarda. Ele segura suas emoções. Esse é um traço que tem muita força para suportar e lidar com situações difíceis. Como a dor desse traço vem de situações em que ele se sentiu exposto por não ter correspondido às expectativas que tinham sobre ele, esse é um traço que aprendeu a se programar para não errar.
Por isso, esse é um traço bastante metódico que vai planejar suas ações com antecedência, pensando em cada detalhe, do detalhe, para evitar qualquer possível erro que ele consiga prever ali durante o seu planejamento. E ele vai gostar ali de ter uma rotina, de seguir uma rotina. Por quê? O que é uma rotina? É algo que você já fez várias vezes, repetidamente, e já tem uma segurança naquilo ali. Consequentemente, ele não vai gostar de mudanças nem de situações onde ele tenha que improvisar e agir de forma espontânea, sem ter se programado. Ele é resiliente e constante, porém ele tem o próprio tempo de fazer as coisas. Ou seja, ele é um traço bastante executor, mas que vai executar de forma mais lenta. Ele vai ter o próprio jeito de fazer as coisas e o próprio tempo de executá-las, porque ele vai querer garantir que nada dê errado. Porém, ele pode ter um ritmo um pouco mais rápido quando ele estiver repetindo um método que já seja conhecido para ele, que ele já tenha repetido várias vezes e já tenha segurança na execução daqueles processos. De preferência se esse método tiver sido criado por ele próprio. Assim como o traço de caráter esquizoide, o traço masoquista tem uma necessidade de caverna. Ele não vai gostar de se sentir exposto e vai ter essa necessidade de ter o seu espaço, de ter momentos sozinho para que ele possa criar seus métodos e seus planejamentos. Esse é um traço que vai se destacar bastante trabalhando nos bastidores, porque ele é excelente em criar processos e métodos seguros. Ele vai ter tudo na ponta do lápis para se antecipar aos possíveis imprevistos, o que faz dele um excelente planejador. Por ser um traço leal, que além de se importar verdadeiramente com as pessoas, vai ter uma capacidade de suportar e lidar com situações difíceis dele e dos outros, ele pode facilmente se tornar lixeira emocional das outras pessoas. Como ele não quer decepcioná-las e tende a guardar o que sente, ele vai ter uma dificuldade em dizer não, em colocar limites. Então, se você está se identificando com as características desse traço ou já sabe que tem muito dele, esse é um alerta para você. É importante para você entender que limites são necessários e precisam ser colocados para que você não vire lixeira emocional das pessoas e não acabe se sobrecarregando com pesos que não são seus. Entenda uma coisa, você, masoca, carrega a marca da força. Você tem uma capacidade e uma força incrível de suportar e carregar não só aquilo que é seu, mas também aquilo que é das pessoas que estão à sua volta. Mas é preciso você escolher o que você vai carregar e de quem você vai carregar. Essa é a virada de chave para você, como masoquista, definir se você vai usar a sua força a seu favor e a favor de quem está caminhando junto com você, ou se você vai desperdiçar toda essa energia carregando o peso de todo mundo, aguentando tudo de todo mundo. Então, por mais que seja difícil para você dizer um não, vá trabalhando isso em você, para que você possa priorizar a você e aos seus projetos e a quem realmente está com você. Como já vimos nas aulas anteriores, cada traço de caráter vai ter uma ordem de resposta correspondente a 3 fatores: o pensar, o sentir e o agir. Aqui existe uma peculiaridade do traço de caráter masoquista. Apesar de ser um traço sentimental, ele vai abarcar os 3 pilares: o pensar, o sentir e o agir. Ele vai abarcar aos 3 âmbitos, porque para planejar metodicamente, para prever tudo que pode dar errado e colocar na ponta do lápis, ele precisa pensar. Para ser capaz de suportar e lidar com situações emocionais difíceis, não só dele, mas de quem está à volta dele, para isso ele precisa sentir. E para ter essa força de se colocar em movimento por si,
e pelos outros, ele precisa agir. Então, diferente dos outros traços, que na hora de empenhar foco e energia priorizam um pilar em detrimento dos outros pilares, a energia do traço masoquista vai se distribuir de forma mais equilibrada entre os 3 pilares. Vamos agora ver como funciona o traço masoquista na dor e no recurso? Esse é um traço que tem muito medo de decepcionar, porque ele vem de um registro de quando ele tentou atender às expectativas das pessoas e falhou e decepcionou a essas pessoas. Por isso que a pessoa com muito do traço masoquista, ela precisa planejar bem os seus passos para evitar ressentir essa dor. Então, o masoquista, ele precisa se sentir seguro antes de dar um primeiro passo. Ele precisa conhecer o terreno, investigar o terreno e saber onde ele está pisando. Ele precisa dessa segurança para agir e se expressar. E se ele tiver inserido em ambientes que, ao invés de trazer essa segurança para que ele possa se expressar, reforcem a sensação de dor dele, ele vai se apegar ao seu mecanismo de defesa, que é se calar e se esconder. O masoquista é aquela pessoa que aguenta calada, que às vezes pode até passar a impressão de que nem se importa com xingamentos, porque ele não esboça muita reação. Ele vai guardando e segurando tudo aquilo ali. Só que esse é um traço muito emocional. Então, sim, ele sente tudo aquilo que ele está guardando. No ecossistema da análise corporal, a gente costuma comparar esse traço a uma panela de pressão. Por quê? Porque ele aguenta muita pressão, ele aguenta calado e vai acumulando toda aquela pressão dentro dele. E o que acontece com a panela de pressão? Quando ela só acumula aquela pressão dentro dela, sem liberar nada pela válvula de escape, até que chegue um momento em que não cabe mais. Ela explode. Então, na dor, esse é um traço que vai ter explosões de raiva. Ele acumula tanto, mais tanto, que chega um momento que acontece uma coisinha assim, mas que para ele é a gota d'água, que ele vai explodir e para quem está presenciando aquilo ali vai parecer algo desproporcional. Mas não é que é desproporcional, é que ele não está soltando aquela coisinha ali, ele está soltando tudo, mas é tudo mesmo. Ele vai buscar coisas que aconteceram anos atrás, que a pessoa que está ali nem lembra mais que falou, mas ele lembra porque ele guardou. Mas para isso acontecer é porque ele já vem guardando muita coisa há muito tempo. O maior desafio do traço de caráter masoquista nesse aspecto é dizer o que precisa ser dito no momento certo, porque a primeira tendência dele é guardar. E aí ele guarda até chegar num extremo dele precisar explodir, porque não cabe mais, ele precisa colocar aquilo ali para fora. Então a dificuldade é achar aí um meio termo para que ele consiga liberar essa pressão toda antes que exploda. Existe um outro extremo desse traço na dor, onde ele vai chutar o balde. Eu só faço tudo errado mesmo, tudo que eu faço todo mundo se decepciona, agora eu vou fazer tudo do jeito que eu quiser, ou eu vou fazer tudo errado mesmo, tô nem aí. Ele entra num ciclo de fazer o que der na telha, podendo até passar por cima das pessoas. Ele se torna aquela pessoa intolerante que não guarda mais nada, que explode sem necessidade. Ele entra num modo de, já que eu vou ser humilhado mesmo, antes que me humilhem, eu mesmo vou humilhar. Então vão existir duas formas do masoquista se expressar na dor, que são na verdade dois extremos. Ou ele vai ser aquela pessoa que se cala, que se esconde, que aceita tudo calado, que aceita tudo de todo mundo, aquela pessoa passiva da qual todo mundo se aproveita. Ou ele vai ser aquela pessoa explosiva que cansou de ser humilhada e vai assumir um modo defensivo onde ele sai atropelando todo mundo para não ser atropelado. E o que pode fazer com que esse traço entre na dor? Ambientes, situações e relações onde ele se sinta cobrado, julgado, exposto ou onde façam ele se sentir culpado, onde hajam mudanças constantes,
onde seja exigido dele que ele analise e planeje rapidamente, onde haja desorganização e falta de planejamento, onde ele precise improvisar, ser espontâneo e não haja tempo para ele se planejar com antecedência. Já no recurso, esse é um traço que vai ser um organizador, um administrador e um planejador sem igual. Ele executa com qualidade máxima, mesmo que não seja na velocidade máxima. Ele é muito resiliente e tem muita força para aguentar pressão. Ele é muito discreto, leal e comprometido com o que ele se propõe a entregar. No recurso, esse traço sabe colocar os limites necessários nas pessoas em prol dos próprios sonhos e desejos. Então, a dor desse traço é a dor de se sentir humilhado, exposto, julgado e criticado. Em contrapartida, esse traço desenvolve o recurso da força e da resiliência. Esse vai ser um traço com bastante aptidão para criar e consolidar processos e métodos. E na dor, ele pode adotar a dois extremos. Ou ele se cala e se esconde, ou ele sai atropelando todo mundo antes que ele seja humilhado novamente. Então ele se torna ou muito calado ou muito intolerante. Já no recurso, esse é um traço que será bastante organizado, comprometido e leal, que tem uma habilidade de suportar e lidar com situações difíceis e pesadas e sabe colocar limite nas pessoas e escolher os pesos que ele vai carregar. E como que é o formato físico da pessoa com muito desse traço? Por ser um corpo moldado para ser forte, para aguentar peso, tensão e pressão, esse é um traço que vai se formar mais robusto, mais forte e mais firme. A característica mais marcante do traço de caráter masoquista são as formas mais retas e quadradas, tanto no rosto quanto no corpo. Diferente do traço oral, que vai ter aspectos mais infantis, o traço de caráter masoquista pode até aparentar ter mais idade do que é, porque ele tem um aspecto forte, carregado, ele tem um olhar mais pesado, pode ter as pálpebras mais pesadinhas, olheiras com bolsas. O esquizoide, ele pode ter olheiras profundas ou escuras, ou profundas e escuras. No caso do masoquista, as olheiras são bolsinhas. Você consegue perceber na feição do masoquista uma pessoa mais preocupada, mais tensa, como se ela estivesse segurando uma tensão, se amarrando ali, sendo forte. Ele pode ter também uma pele mais grossa e mais densa. A boca pode ter um aspecto mais travado, sabe? Como se estivesse se fechando para não falar, para não escapar nada que possa decepcionar o outro. Existe essa tensão tanto nos lábios quanto no maxilar. É possível também ver uma tensão na região dos glúteos, passando a sensação de que os glúteos estão trancados, o que faz todo sentido quando a gente retoma o momento de formação desse traço, que foi no período do desfraude, onde a criança tentava segurar o cocô para não se sentir humilhada e exposta novamente. Mas como aquela musculatura do esfíncter não estava totalmente desenvolvida, essa criança fazia força na musculatura dos glúteos na tentativa de segurar aquele cocô. Como a gente já viu, a mielinização acontece de cima para baixo e nesse momento ela está concentrada na região lombar. Por isso, o traço de caráter masoquista vai ter mais força nas pernas do que os 3 traços anteriores, podendo ter as pernas grossas do início ao fim, similares a 2 troncos de árvores, sólidos e firmes, que se consolidam e criam raízes onde pisam. De um modo resumido, a pessoa com muito desse traço vai ter formatos mais retos e quadrados, uma musculatura densa e firme e uma expressão mais séria e tensa. Você consegue perceber como esse abdômen ele passa uma sensação de firmeza, de algo firme, mesmo que ele tenha ali uma definição muscular, que a gente vai ver na próxima aula, que tem mais a ver com o traço rígido.
ele tem uma estrutura como se fosse mais blocada, como se fosse um bloco forte. Você consegue ter uma sensação ali de que mesmo que essa pessoa não tivesse definição muscular, ainda assim essa energia ela não escorreria facilmente. Ela tá ali firme, forte. Nessa primeira foto dá para ver bem no rosto também, alguns formatos mais retos aqui na testa, no queixo. Na segunda imagem é possível ver aquelas bolsinhas embaixo dos olhos e uma boca que é um pouco trancada. Ela tem até levemente um formato de U aqui nas laterais, que também é uma característica do traço de caráter masoquista. Tem esquizoide também nessa boca? Tem, mas ninguém é um traço só e a presença de um traço não anula a presença do outro traço. Aqui nesse tronco a gente consegue ver bem as formas mais retas, como a gente tem um tronco que é mais quadradinho, até as costas aqui parece que é algo mais blocado, mais forte, firme. No quadril também a gente tem laterais mais retas. Na região do esfíncter a gente consegue ver aquela tensão, como se ela estivesse travando o bumbum. Aqui já é possível visualizar melhor o que a gente falou sobre as pernas do masoca serem fortes, serem roliças, grossas do início ao fim, passando aquela sensação de força, de pernas que criam raízes onde pisam. Ah, Bianca, mas na imagem anterior as pernas não eram tão grossas e nessa imagem o tronco não é quadrado. Ninguém é um traço só. E a presença de um traço não anula a presença do outro traço. Nesses rostos a gente consegue perceber bem as linhas mais retas, a gente consegue traçar um quadrado imaginário e praticamente encaixar essas cabeças dentro desse quadrado imaginário. Olha a testa dele como é mais retinha, né? Aqui a linha do cabelo. Olha o maxilar dela como é bem quadradinho. Ela praticamente não tem afunilamento aqui no queixo, então dá para visualizar bem. A gente consegue perceber uma tensão aqui nos maxilares, que também é uma característica desse traço. Olha ele por aqui de novo. Falei lá na aula do traço de caráter oral que traria de novo o Jacan em outro traço e aqui estamos. Como a gente viu na aula sobre o traço oral, o Jacan tem bastante oralidade, o que faz dele um fofo, tanto na fisionomia quanto no jeito de ser. Porém, como ninguém é um traço só, ele não é um fofo o tempo todo. Olha essa expressão mais séria da imagem do meio. Lembra que a gente falou que o traço masoquista, ele tem aquela expressão mais pesada, mais tensa de quem está preocupado. Olha essa linha aqui das sobrancelhas dele, como tem uma tensão aqui, aquele olhar pesado, preocupado. A gente vê inclusive as bolsinhas do masoquista, uma boca mais trancada e com formato de U. Até nesse tronco, onde a gente vê bastante oralidade, bastante formas arredondadas e macias, ao mesmo tempo você vê que é firme. Um ponto interessante sobre o Jacan que eu queria trazer aqui é a forma como ele para. Ele para com as pernas juntas. Às vezes, ele para com as pernas bem grudadinhas e os pés abertos para fora. Essa forma dele de parar com as pernas unidas é bem característica do traço de caráter masoquista. Por quê? Vamos voltar lá para o período de formação desse traço, onde a criança tentava segurar o cocô e para isso, como ela não tinha o controle total do esfíncter, ela trancava a musculatura dos glúteos. Imagina essa criança se posicionando para fazer esse movimento. É bem essa posição mesmo de você juntar as pernas com os pés para fora para fazer aquela força no bumbum. Então essa pose aqui do Jacan é bem característica do traço de caráter masoquista. Especialmente esse aqui, onde ele tá com os braços cruzados, como se estivesse se fechando. Mas tá com a carinha fofinha de oral nessa aqui. Se ele tivesse com essa cara, com essa pose, ia estar bem masoca. É muito interessante isso, para você ver como acontece essas misturinhas. Eu acho incrível, eu sou totalmente suspeita para falar de traços de caráter e análise corporal. Espero que você esteja gostando de conhecer esse universo junto comigo. E agora, com base em tudo que a gente já viu até aqui, vamos entender o que esperar e o que não esperar de alguém com muito desse traço. Espere força, resiliência e constância, organização, planejamento, métodos e rotina. Espere comprometimento e lealdade e não espere que essa pessoa
haja de forma espontânea, que ela se sinta confortável em ter que improvisar, sem poder planejar previamente. Não espere também que ela faça análises rápidas e que se sinta confortável em ter que executar rapidamente, nem que ela se abra emocionalmente. E aqui um quadro resumo para você guardar com as principais informações de tudo que a gente já viu até agora: o momento de formação desse traço, dor básica de formação, recurso de vida e formato físico. E agora chegamos naquele momento em que você pode estar se perguntando: tá, entendi, mas como que eu lido com alguém com muito desse traço? Como que eu convivo bem com essa pessoa sem fazer ela ressentir essas dores existenciais? Esse traço se desenvolveu muito forte e um excelente planejador para evitar fazer algo de errado e para evitar que algo dê errado nos seus processos. Tudo isso para não decepcionar as pessoas. E vai ser bastante significativo para ele quando ele recebe o reconhecimento pela força que ele tem. Então valorize a capacidade dele de ser forte e de lidar com situações difíceis. Valorize a entrega que ele faz quando se propõe e se compromete com algo. Respeite o espaço de caverna e o tempo de execução dele. E se ele te escolheu como alguém de confiança para desabafar, entenda que aquilo é muito difícil para ele. Então ouça com carinho, esteja aberto a ouvir sem julgamentos e saiba que se essa pessoa te escolheu como alguém de confiança para desabafar, você está na lista VIP desse Mazoca. Valorize isso. E se você é a pessoa com muito desse traço, escolha o que você vai carregar e para quem você vai carregar. O traço masoquista no recurso é uma peça valiosíssima e importantíssima para todo e qualquer tipo de ambiente. Você é forte, organizado, leal, então escolha para quem você vai entregar essa força e essa lealdade. Lembrando que a primeira pessoa deve ser você mesmo. Saiba quem são as pessoas que estão caminhando com você, para que você não deixe todo esse seu potencial à mercê de qualquer um. E aí você gasta toda essa energia com todo mundo, sem selecionar, e quando você vai precisar dessa energia para usar com você e com quem está com você, não sobrou. Tenha scripts, métodos, listas, planilhas, tudo que você acreditar que vai te ajudar a ter um planejamento prévio, que vai trazer ali uma previsibilidade para as suas ações, faça. Porque esse é um traço que tem medo de errar e não vai dar um primeiro passo antes de se sentir seguro. Então encontre as metodologias que mais servem para você e organize isso num arquivo, num computador, num papel, da forma que melhor for útil para você. Para que você tenha essa visibilidade, essa previsibilidade, para que você se sinta seguro para agir. E para se planejar, esse é um traço que vai precisar ficar sozinho, que vai apreciar ter o seu próprio espaço. Então, dê preferência a ambientes onde você não se sinta constantemente exposto e se dê tempo de caverna. Esse é um traço que, assim como o traço de caráter esquizoide, vai ter uma necessidade de caverna, o esquizoide para criar e o masoquista para planejar. E claro, em alguns momentos também, ambos vão precisar ali da sua caverninha para relaxar e recarregar a bateria. Tenha alguém de confiança com quem você possa desabafar para que você não fique só estocando suas emoções até que em um dado momento elas explodam. Alguém realmente disposto a te ouvir, sem te julgar, sem te criticar. Nem que seja uma pessoa só, visto que para você é mais difícil se abrir emocionalmente, mas tenha alguém com quem conversar. E faça alinhamentos claros com essa pessoa ou com essas pessoas em quem você escolheu confiar. Deixe elas saberem que aquilo é difícil para você, que você escolheu elas a dedo porque você confia nelas. E peça para que elas te ouçam, porque naquele momento você só precisa desabafar. E a última coisa da qual você precisa é julgamento ou crítica. Deixe isso claro para essas pessoas. Às vezes a gente tem uma intenção de que o outro apenas nos escute e a gente deposita essa expectativa nele sem deixar claro para ele que é aquilo que a gente quer. E aí vai que o outro interpreta que você quer um conselho e solta algo que você não quer ouvir e que só reforça a sua dor.
Deixe claro, por exemplo, olha, eu estou precisando desabafar, mas isso não é nada fácil para mim. Mas eu confio em você e eu queria te pedir que você apenas me ouvisse. Não precisa opinar, eu quero só que você me ouça. Posso contar com você? Alinhamentos simples, mas que fazem toda a diferença. Ah, mas um ponto muito importante para você, Mazoca, e que vai casar com o primeiro ponto que a gente falou de escolher com quem você vai gastar a sua energia, é você colocar limites nas pessoas. Eu sei que para você é difícil dizer não, mas vá trabalhando isso aos poucos, porque é importante e necessário para que você não gaste todo esse potencial à toa, carregando tudo de todos e para todos. Lembra? Você carrega a marca da força. Faça bom uso dela, por você e pelos seus, mas principalmente e primeiramente por você, que é a pessoa mais importante da sua vida. Esse foi o traço de caráter masoquista. Na próxima aula, nós vamos conhecer o quinto e último traço a ser formado, mas não menos importante, que é o traço de caráter rígido. A gente se vê lá.